Olá, vamos conversar hoje sobre o Salmo 53 da Bíblia. É um texto que já começa assim com uma afirmação bem forte, né? Sim, muito forte. Aquela frase: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Impactante. Exato. E o interessante é que o texto não para aí. Ele já conecta isso direto com a corrupção, com a maldade. É bem isso. E vale pensar nesse termo insensato, sabe? Naquele contexto, não é só alguém sem inteligência. Descreve mais uma atitude, né? De desafio moral, espiritual, uma recusa em reconhecer Deus. Entendi. Uma recusa que, segundo o Salmo, leva à degradação das ações. São corruptas, suas ações são vis. Fica claro o elo que o texto faz. Sim, desde o começo. Essa negação de Deus como a raiz da quebra moral mesmo. Ok. Vamos analisar isso mais a fundo. O verso seguinte fala de Deus olhando do céu para a humanidade. Qual é a ideia ali? Bom, o texto diz que Deus está procurando. Alguém que tenha entendimento, sabe? Alguém que busque a Ele. Procurando por alguém que entenda, que busque a Deus. E o que ele encontra? Pois é, aí que vem a parte mais dura, talvez. A constatação é bem pessimista. Pessimista como? O Salmo conclui que, bom, não tem ninguém assim. Ninguém que se encaixe nesse critério. Nossa, é uma avaliação bem direta. O verso 13, então, diz: todos se desviaram, juntos se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. É universal essa visão. Pela ótica do Salmo, sim. Uma visão bem sombria da condição humana sem essa busca por Deus. E como o texto segue depois dessa constatação tão pesada? Ele se volta, direto para os malfeitores. Questiona ele, sabe? Como assim? Com aquela pergunta retórica. Será que os malfeitores nunca aprendem? E usa uma comparação. Ah, sim, aquela de devoram o meu povo como quem come pão. Isso é muito forte. Muito forte. Sugere uma naturalidade na opressão que é assustadora. Algo banal, corriqueiro, como se alimentar mesmo. Quase sem pensar, né? Exato. E o ponto central ali, eles não invocam a Deus. De novo, a falta de conexão com o divino ligada a esse comportamento destrutivo. Certo. Essa é a descrição da atitude deles. E as consequências. O Salmo fala disso. Fala sim. E as consequências vêm em termos de pavor e derrota. Pavor. O texto diz que eles vão ser tomados de um grande pavor onde não havia nada a temer. Interessante isso. Onde não havia nada a temer. Um medo que surge do nada, ou de dentro, talvez? Pode ser. Da própria consciência, quem sabe. Ou uma intervenção divina mesmo, inesperada. E a derrota? Como é descrita? A imagem é bem gráfica para o contexto da época. Deus espalhou os ossos dos que atacaram você. Nossa. Teus ossos espalhados. Isso significava desonra total, né? Exatamente. Derrota completa, humilhação pública. E a razão que o Salmo dá é direta. Deus os rejeitou. Ok, então tem essa descrição do julgamento, da rejeição, mas o final do Salmo parece que muda um pouco o tom, não é? Muda sim. Vira para a esperança, sabe? Dá uma guinada. Esperança. Como? O salmista expressa aquele desejo profundo, né? Se de Sião viesse a salvação para Israel. Um clamor mesmo. Sião, que seria Jerusalém, o lugar da presença de Deus. Isso, simboliza a fonte do poder divino, de onde viria a ajuda, a restauração. E qual seria o resultado dessa restauração tão esperada? Alegria, celebração para o povo. O desejo final é esse: quando Deus restaurar a sorte do seu povo, que Jacó se regozije e Israel se alegre. Jacó e Israel, o povo de Deus, né? Encontrando alegria nessa salvação. Exatamente. Uma alegria coletiva. Então, olhando para o Salmo como um todo, parece ter um fluxo, né? Começa com a negação de Deus, ligada à maldade. Isso. Passa pelo julgamento divino dessa maldade. Sim. E termina com essa esperança forte na salvação, na restauração que vem de Deus e traz alegria. Parece essa a linha central. Sem dúvida. Essa é a trajetória que o Salmo desenha, e isso, claro, levanta uma questão para a gente pensar hoje, né?
Que questão? Essa ligação que o Salmo faz tão direta entre acreditar ou não em Deus e o comportamento, a moralidade. Ah, sim. Ele estabelece um elo muito forte ali. Muito forte. A percepção sobre Deus ou a falta dela moldando a ética, as ações. Fica a reflexão, como é que essa relação entre fé ou ausência de fé e moralidade, como isso é visto, debatido nos nossos dias, nos diferentes contextos? É uma boa pergunta. Como essa dinâmica funciona hoje? É algo que o Salmo, de certa forma, nos convida a considerar, né? Uma provocação para a nossa reflexão.